nosso trabalho vai ser dividido em 3 partes. E a gente espera muito que vocês gostem. Beijo! Gente, vocês sabiam que os estudiosos da época começaram a enxergar os relógios como modelo para o universo físico? Parece loucura, né? Mas eles pensavam que talvez o universo era um imenso relógio colocado em prática e fabricação pelo próprio Criador. Gente, isso é real oficial. E o Descartes acreditava e super aceitava essa ideia, baseada na regularidade do relógio. Ou seja, o Zeitgeist da época, que era mecanicista, acreditava que o mecanismo é fabricado cuidadosamente pelo relojeiro, assim como o universo foi arquitetado por Deus para funcionar com regularidade. Sim, o reducionismo acabou caracterizando a nova ciência, inclusive a nova psicologia. Tá, mas espera, Fê. O que é reducionismo? Eu sei que determinismo é uma doutrina que afirma que os atos são determinados pelos fatos do passado. Então, Thay, o reducionismo também é uma doutrina, mas é uma doutrina que explica os fenômenos em um nível como os mais complexos, no que se refere a fenômenos em outro nível, que é um nível mais simples. Ah, sim, agora eu entendi, Fê. Isso, Thay. Além disso, nosso querido francês Descartes, ele dizia que os robôs eram modelos para nós, seres humanos. Ele também falava que as pessoas podiam até ser melhores e mais eficientes que os mecanismos produzidos pelo relojeiro, mas mesmo assim os seres humanos continuavam sendo máquinas. E nisso, os relógios e robôs, eles abriram o caminho para a noção de que o funcionamento e comportamento humano obedeciam às leis mecânicas e os métodos experimentais. E assim, o legado do século XVII a XIX inclui o conceito do funcionamento do homem como uma máquina e a aplicação do método científico na investigação do comportamento humano. O homem na época era comparado às máquinas, predominava a visão científica e a vida era regida pelas leis da mecânica. Bom, em linhas gerais, o mecanismo também se aplicava ao funcionamento mental humano e o produto final foi uma máquina supostamente capaz de pensar. Fê, se a gente parar pra pensar, o século XVII testemunhou uma evolução enorme e super diversificada pra ciência, né? Total, Thay. Além disso, se você pensar, os filósofos buscavam as respostas no passado, em trabalhos de Aristóteles, Platão, Sócrates e até na Bíblia. E foi no século XVII que o empirismo ganhou força e importância. Tá, mas você deve estar se pensando, o que é empirismo? Empirismo, gente, é basicamente a busca de conhecimento por meio de observação e da própria experiência. Ainda bem que você me explicou, porque eu tava com uma cara tipo... Oi? Bom, gente, como vocês perceberam, o trabalho de Descartes ajudou a libertar a investigação científica das crenças intelectuais e teológicas do passado. E ele também simbolizou a transição científica para a era moderna e aplicou a noção do mecanismo do relógio ao corpo humano. E é por isso que muita gente fala que Descartes foi meio que ele que inaugurou a nova psicologia, a psicologia moderna. Fato 1. Você sabia que Descartes nasceu na França em 1586? Ele frequentou a escola jesuítas onde estudava matemática e ciências humanas. Além disso, ele mostrava ter muito talento em filosofia, física e fisiologia. Cara inteligente, né? Então, o segundo fato é que Descartes ele era um cara muito reservado. É Descartes. Enfim, ele era um cara muito reservado, meninas. Ele só teve uma namorada durante sua vida toda. E com ela, ele teve uma filha, a Francine, o que nos leva para o fato 3. Francine morreu aos 5 anos de idade, o que deixou Descartes muito triste. Descartes. O que deixou ele muito triste. E eu acho que talvez por isso tenha traçado esse perfil dele meio de solidão, de solitude. Fato 4. Descartes tinha uma saúde super frágil e por isso ele sempre era liberado das missas matutinas. Além disso, ele ficava dormindo até a hora do almoço e era nessas manhãs que ele tinha as ideias mais criativas e tops. Fato 5. Aos 21 anos, Descartes serviu como voluntário no exército da Holanda, Bavária e da Hungria e ficou conhecido como um espadachim ousado e habilidoso.
No tempo que ele serviu o exército, ele teve alguns sonhos, que ele chama do Espírito da Verdade. Basicamente, esse Espírito da Verdade veio dizer para eles dedicar o resto da sua vida para os princípios da matemática e toda a ciência, para construir o conhecimento inquestionável. O filósofo adorava dançar e jogar, sendo um jogador maravilhoso por causa de suas super habilidades com números. O outro fato é que a igreja já colocou seus livros na lista de livros proibidos a se ler. Fato 9. Alerta bafão. Descartes tinha uma queda por mulheres estrábicas. Por causa disso, ele escreveu esse super trecho romântico. Quando era menino, eu me apaixonei por uma garota um pouco estrábica. E por muito tempo, depois disso, sempre que vi alguém com estrabismo, eu me apaixonava por ela. Será que a atual dele é? Descartes ficou famoso com seus trabalhos matemáticos e filosóficos, chamando a atenção da jovem Cristina, princesa da Suécia. Ele relutou esse convite porque ele preservava a sua liberdade e tinha muito medo de falecer por conta da temperatura. E como a sua saúde era debilitada, ele tinha esse certo receio. Mas como ele respeitava muito prerrogativas reais, ele aceitou o convite. Quando ele foi pra lá, a rainha exigia uma certa disciplina dele. Ela era muito exigente, ou seja, fazia ele acordar às 5 horas da manhã, no inverno muito rigoroso, e ele dava aula numa biblioteca que era muito pouco aquecida, porque pra ele, né, no caso, às vezes pros outros não era, mas era frio pra ele. E ele foi, levando essa rotina por mais ou menos uns 4 meses, até ele contrair pneumonia e vir falecendo em 1650. Em uma das cartas que ele escreveu para o seu amigo, ele disse: "Não me sinto feliz aqui, e a única coisa que desejo é paz e tranquilidade." O que nos leva para o nosso último fato, né, Gi? Depois de 16 anos de sua morte, seus amigos decidiram levar seu corpo à França. Então mandaram para a Suécia um caixão, só que ele era muito pequeno, então as autoridades suecas decidiram cortar sua cabeça. E o embaixador francês da Suécia decidiu guardar uma lembrança cortando seu dedo indicador direito. Então, depois de muito tempo, ele voltou para a França, sem cabeça e sem dedo, e seu corpo foi sepultado em Paris. Agora fiquem com um arquivo especial que a gente achou de uma entrevista dele com uma repórter muito linda. Olá, boa noite, caríssimos telespectadores. Hoje o nosso programa é muito especial. Eu estou aqui nesse ambiente super aconchegante, no escritório do grande matemático e filósofo Descartes. Descartes, é um prazer estar aqui com você hoje. É Descartes, senhor. Desculpa, Descartes. A gente vai começar a entrevista, tá? Eu vou começar com uma pergunta que fala sobre um dos seus trabalhos mais importantes para o desenvolvimento da psicologia moderna, que foi a tentativa de resolver o problema mente-corpo, uma questão aí que foi controversa durante séculos. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que você redefiniu essa relação da mente e corpo. Então, não foi uma tentativa, né? Eu redefini mesmo. A relação mente-corpo, ela não é uma relação unidirecional. A minha hipótese é que o corpo funciona como uma máquina e a mente, ela não respeita as leis da física. Ela é mais do que isso, ela não respeita as leis da natureza, entendeu? E essa mente e o corpo, elas são ligadas pela glândula pineal, que é como a mente consegue mandar a mensagem para o corpo e então ele responde como uma máquina mesmo. Descartes, e sobre a teoria do ato de reflexo, você poderia me explicar um pouquinho do que se trata? Eu elaborei essa teoria enquanto eu visitei os parques de diversões, que os robôs eles funcionam quando as pessoas pisam nas placas de pressão e liberam a água e o ar, fazendo com que o robô se mexa. E eu vi que os humanos são parecidos, eles funcionam dessa mesma maneira. Quando nós temos estímulos externos, nós respondemos igual os robôs dos parques de diversões respondem
plataforma e água. Entendi. E Descartes, tem alguns boatos que eu gostaria que o senhor confirmasse, de que o senhor comparou o controle do movimento muscular humano ao funcionamento mecânico do órgão de um coro que o senhor viu na igreja. É verdade? E por quê? Conta pra gente um pouquinho. É verdade, pois assim como os foles eles empurram o ar para dentro da câmara de ar, as nossas artérias e o coração eles empurram o espírito animal para dentro das cavidades do cérebro, e os dedos do organista que pressionam determinadas teclas seriam os objetos externos que estimulam certos nervos e fazem com que o espírito contido nas cavidades chegue a determinados poros. E assim nós temos tudo. Entendi. E sobre a doutrina das ideias, Descartes, qual que é a diferença entre as ideias derivadas e as ideias natas? Eu explico para você. A mente ela é produtora de dois tipos de ideias, as ideias derivadas e as ideias inatas. As ideias derivadas elas são as aplicações diretas dos estímulos externos. Então, por exemplo, você sabe que é uma árvore porque você já viu uma árvore antes, porque se você não tivesse visto, você não saberia. Agora, as ideias inatas, elas já nascem com a gente, como, por exemplo, a ideia de Deus, do perfeito e do infinito, que são coisas que nós não temos contato, mas nós sabemos. E nós sabemos disso porque elas já vieram com a gente. Por isso elas são inatas. Excelente. E na matemática, quais foram as tuas contribuições? Foram muitas, né? Pois eu sou um matemático excelente. Eu relacionei a álgebra com a geometria. E o resultado disso foi o plano cartesiano, que ele vai ser uma contribuição extremamente necessária para a geometria analítica daqui a alguns anos. Vai ser. Vai ser, ainda não é, mas vai ser. O senhor acredita que vai ser? Sim, com toda certeza. Descartes, para a gente finalizar a nossa entrevista, a sua obra, na verdade, mais famosa, né, considerada a fundação da filosofia moderna, é o Tratado do Discurso sobre o Método, que produziu aí uma revolução na ciência e na filosofia. Esse processo levou àquela sua famosa conclusão, né, do penso, logo existo. O senhor poderia explicar para nós um pouquinho mais sobre essa teoria? Explico. Eu estava lá pensando na vida e eu decidi chegar à verdade. O que é a verdade? E eu só consegui chegar nisso duvidando de tudo. Então eu duvidava da existência de tudo e eu só conseguia duvidar e cada vez mais duvidando. Eu cheguei na conclusão que eu só consigo duvidar pois eu penso. E essa única certeza que eu tenho na vida é que eu penso. Então, penso, logo existo. Muito bem. Bom, muito obrigada, Descartes, pela sua entrevista aqui para o nosso programa. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Então, muito obrigada, tá? Boa noite, pessoal. Até mais.